continuando, para a gente fazer a interpolação das informações, a interpologia de informações, a gente tem aqui vegetação, cobertura, declividade, solos, clima, litologia. Vocês não necessariamente estão com essas cores. Enfim, agora o que a gente precisa fazer? Precisa somar essas 6 informações e dividir por 6. Isso é uma metodologia parecida com algumas metodologias de fragilidade ambiental. Só falando rapidinho sobre essas metodologias, a gente tem diversos tipos. Tem tipos que vão considerar todos os elementos com a mesma importância e outros métodos vão considerar algum elemento com importância maior, como por exemplo os elementos do relevo, no caso da gente a declividade. Então a gente vai fazer duas metodologias diferentes. Uma que vai considerar todos os elementos iguais e a outra que vai considerar a declividade mais importante que os outros. Vou passar o material para vocês e depois vocês lerem um pouco sobre essas metodologias. O que a gente está fazendo é uma metodologia bem simplificada. Uma adaptada da ideia de Crepin, outra adaptada da ideia do Royce, mas mesmo assim bem simples, certo? Então, como é que deveria estar funcionando isso? A gente deveria, para fazer isso, a gente vem aqui no Arc2Box, certo? No Arc2Box a gente tem a opção lá. A gente passa análise tools, na interpolação aqui a gente tem map álgebra, certo? Tem raster calculation. Aqui no raster calculation a gente deveria ter a possibilidade de criar uma fórmula e a partir dessa fórmula fazer todos os cálculos. Ficheiros selecionados. A gente vem aqui raster calculator, clica nele, abre. E aqui a gente poderia fazer o cálculo. O que a gente quer fazer no primeiro cálculo? Somar tudo e dividir por 6. Tirar uma média dessas informações. Então vai lá, litologia mais clima. Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu explicar devagarzinho. Para fazer essa forma, a gente vai abrir aspas. Então a gente vai clicar aqui na aspa. Então a gente abre aspas, não abre parêntese. Clicar em litologia mais clima mais solos mais declividade, mais cobertura, mais vegetação. Fecha o parêntese e divide tudo isso por 6. Escolhe a parte onde vai ser salvo. Eu vou botar aqui frágil, média, certo? Você salva e dá OK. Teoricamente era para dar certo essa classificação, mas não sei, mas às vezes dá errado, certo? Então tem algum problema de configuração que ele fica dando erro quando a gente tenta calcular tudo ao mesmo tempo. Pode ser que vocês dê esse erro, pode ser que não dê esse erro. Para ele não perder tempo tentando buscar qual o problema, o que a gente pode fazer? Pode somar esses arquivos separadamente e depois dividir eles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui para o Arc2Box novamente. Em vez de álgebra de mapas, a gente vai abrir Math, certo? A gente vai abrir matemática. Aqui a gente tem as várias opções de separadamente as opções de matemáticas. Então a gente vai usar essa opção aqui plus, que é para somar. Então, espaço análise tools, math, matemática, e a gente vai na opção plus. Você clica lá 2 vezes, ele abre essa janela e aqui a gente vai ter que somar um por um, certo? Então aqui eu vou somar um por um. Input raster, o primeiro raster, eu vou somar a litologia. O raster é 2, vou botar o clima. Eu vou escolher minha pasta de saída. Então vou botar aqui lit, clima, para a gente saber que são os dois somados. Vou dar save e vou dar OK. Ele vai processar e vai adicionar. Tem aqui o meu novo, o meu litologia e clima adicionado. É tanto que a gente tem aqui o valor 2 mais o valor 4 adicionado, que são os nossos valores que são fixos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o lit e o clima adicionado, então eu vou adicionar os solos a essa. Eu já tenho esse raster com essas duas informações, vou adicionar os solos com esse raster. Então, vou lá novamente, Arc2Box, Espaço Análise Tools, Math, Plus. Então, eu vou ter que adicionar manualmente. Então, vou lá. O litologia e clima, que já está adicionado. E vou adicionar no meu terceiro raster, que vai ser solos. Escolher a saída. Então vou botar aqui clima, solos.
E vou criar esse raster novo com essas 3 informações. Obviamente isso aqui vocês vão precisar fazer caso a álgebra de mapas não funcione, feito não funcionou no meu. Certo? Aí vocês vão ter que fazer manualmente. Então já criei um novo raster, você já vê que já tem um pouco de diferenciação com essas informações somadas. Certo? Dentro do raster agora com essas 3 informações juntas, litologia, clima e solos. Então a gente vai adicionar os outros. Adição de solos, vai adicionar declividade, cobertura e vegetação, um por vez. Então vamos lá, Toolbox. Aí lá no Math, vai lá novamente no Plus. Aqui escolhe, no primeiro, escolhe o arquivo que já tem as 3, litologia, clima e solo. E no segundo a gente vai adicionar a declividade. Escolhe a pasta de saída. E o nome, vou botar ali. Litologia, clima, solo e declividade. Feito isso, dou OK. Ele vai lá adicionar. Eu já tenho uma informação bem mais complexa agora, então vou diminuir aqui, eu já tenho essas 4 informações e vou continuar adicionando, vou adicionar mais as outras 2. Vou lá, Math, matemática, somar. Eu vou no primeiro, adiciono esse que já tem 4 informações. No segundo, adiciono minha quinta informação com essa cobertura. Salvo lá. Minha coisa nova, meu nome novo, então litologia, clima, solo, declividade e cobertura. A gente está fazendo o cálculo um por vez, mas se a álgebra de mapas funcionar, eu faria isso tudo de uma vez só. Então eu tenho aqui meu raster com 5 informações. Só falta a informação da vegetação. Então vamos lá, Toolbox, Plus, e vamos adicionar a nossa 6ª informação. Então vou escolher esse arquivo que tem 5, litologia, clima, solo, declividade e cobertura. E no segundo eu coloco nossa outra informação, que é a vegetação. Boto aqui o arquivo certo, então boto aqui vegetação, vou colocar a coisa certa. Litologia, clima, solo, declividade, cobertura, vegetação. Salvo, dou OK. Ele vai adicionar o nosso arquivo, nosso último arquivo, que aqui a gente tem nosso arquivo com as 6 informações. Só que aqui ela está com valores bem altos, que para a metodologia da gente, que os valores vão de 1 a 6, não conta. Não vai contar, tipo, não vai estar relacionado com a nossa metodologia. Então o que a gente faz? Vai pegar essa informação e dividir ela por 6. Certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai novamente lá no Toolbox. Só que agora, a gente vai lá na mesma coisa. Espacial, Análise Tools, Math. Só que agora, em vez de Plus, a gente vai no Divide, no Dividir. No Divide, a gente escolhe o arquivo que a gente quer, que é esse arquivozinho que tem 6 informações, litologia, clima, solo, declividade, cobertura e vegetação. Embaixo a gente coloca input raster o constante valor. A gente vai botar o valor de 6, que a gente quer dividir o de cima por 6. E no final a gente vai colocar nosso nome certo. Então aqui vai ser nosso arquivo de fragilidade, média. Então aqui eu vou salvar e vou dar OK. E aqui a gente tem nosso arquivo, que ele vai ser mais ou menos a mesma informação. Certo? Então a gente vai ter mais ou menos a mesma informação, pelo menos visual que a gente tinha antes, só que com os valores que vão do 2,6 a 3,6. Isso vai dar uma resposta. Deixa eu só mudar a cor do verde para o vermelho para ficar mais visível.
Aqui a gente tem algumas áreas de concentração de maior fragilidade ambiental e as áreas de menor fragilidade ambiental. Então esses valores vocês vão poder classificar eles para poder colocar lá, colocar no artigo de vocês. Então, antes de fazer o layout, eu vou mostrar para vocês como é que... Esse aqui é o que todos os elementos vão ter o mesmo valor e o próximo, o elemento de declividade, vai ter um valor a mais que os outros. Certo? Então, vou primeiro fazer esse outro arquivo, para depois mostrar para vocês como é que faz o layout. Então, vamos continuando para a gente fazer o nosso segundo elemento. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o elemento de declividade valha mais que os outros, certo? Então tem a metodologia do Royce que explica direitinho isso. A gente vai fazer de uma forma super simples, simplificar a metodologia do Royce. Só pegar só a ideia que a declividade é um dos fatores mais importantes para controlar a morfogênese e a pedogênese, ou seja, a formação de solo ou a formação de relevo, ou seja, o nível de, por exemplo, erosão de solo. Se aquele solo vai estar sendo erodido ou se aquele solo vai estar estável, se formando, certo? Quando o solo está sendo erodido, você está formando relevo. Quando o solo não está sendo erodido, você está formando solo. Isso é o conceito mais geral lá da fragilidade ambiental, das unidades ecodinâmicas, etc. Mas isso, com as leituras, vocês vão poder ter uma ideia mais correta do que é isso. Só estou falando de uma forma bem generalizada, porque aqui o objetivo é fazer o mapa em si. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer com que a declividade valha mais que os outros elementos. A gente vai fazer uma média ponderada, onde, dentro de todos os elementos, a declividade vai valer mais. No caso, dentro da média da gente, eu quero que a declividade valha 50% do valor. Então, o peso da declividade vai ser 50% do peso total da análise da gente, certo? Então, para fazer isso, vai ser bem simples, certo? Então, a gente vai somar os elementos de uma forma que cada elemento tenha valor, uma média ponderada, onde cada elemento tenha um peso de 1 e a declividade tem um peso de 5, certo? Então, a gente vai ter a declividade valendo 50% e os outros 5 elementos, cada um valendo 10% do valor final da gente. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui novamente na álgebra de mapas, vir aqui no Raster Calculator. Lembrando, o Raster Calculator no meu computador não está funcionando direito, mas de vocês pode ser que esteja funcionando direito, certo? Vai depender muito. Se estiver funcionando direito de vocês fazem dessa forma que vocês já vão ter o resultado correto. Ok, mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer usando o Raster Calculator? A gente vai abrir aspas, clicar aqui na aspas, vai botar lá vegetação, mais cobertura, mais solo, mais clima, mais litologia. Vai somar isso com a declividade, só que lembrando que a declividade vai ter o valor maior, então a gente vai abrir aspas, escrever, colocar a declividade, multiplicar, usar essa ferramentazinha aqui do vezes, multiplicar por 5, fechar aspas da declividade. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor da declividade e multiplicando por 5, certo? E esse valor eu vou somar com os outros elementos. Feito isso, eu posso fechar a aspa da soma geral, que é essa mesma aspa daqui, e vou dividir pelo número de elementos que eu tenho, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. No caso da declividade, ela vai valer por 5, então eu vou dividir por 10. Feito isso, eu coloco lá meu raster de saída, que vai ser fragilidade e declividade, ou seja, fragilidade baseada na declividade. Vou salvar e vou dar OK. Então, se o raster calculator de vocês estiver funcionando, ele vai calcular normalmente. O meu não está funcionando, certo? Então, pode ser que tenha outras pessoas que também não estejam funcionando. Então, a gente pode fazer isso manualmente, certo? Então, como é que a gente faz manualmente? Continuando, a partir daquela informação que a gente já tem anteriormente, o que a gente tem aqui? A gente tem um arquivo com tudo somado: litologia, clima, solo, declividade, cobertura e vegetação, tudo somado, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que somar 5 vezes o valor da declividade. Aqui a gente só somou uma vez, certo? Então a gente pode fazer a soma manualmente nessa informação daqui.
Como é que eu vou fazer? Tem várias formas. A gente vai fazer da forma manual mesmo. Então a gente vai lá novamente no Arquitobox. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha declividade, meu raio de declividade, e multiplicar ela por 4. Certo? Porque aí eu vou ter um arquivo com 4 vezes o valor da declividade. Quando eu tiver esse arquivo com 4 vezes o valor da declividade, eu vou somar com esse arquivo que tem todos os elementos somados. Então eu vou ter esse meu arquivo com 4 vezes, mais essa declividade. Então eu vou ter um arquivo com cada elemento somado uma vez e minha declividade somada 5 vezes. Depois disso eu posso dividir esse arquivo por 10 e eu vou ter minha média ponderada da mesma forma que eu tive que eu tive no meu Raster Calculator, que no meu caso não funcionou. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Arquitobox, a gente vai escolher a opçãozinha aqui Times, que é multiplicado, Aqui no Times, no Input Raster, a gente vai escolher o raster só da declividade, então tem aqui minha declividade. E aqui na segunda opção a gente vai escolher o valor 4, então a gente vai multiplicar a declividade por 4. Aqui embaixo a gente vai salvar essa informação, que eu vou botar aqui 4 declividade, então a gente vai saber que é 4 vezes essa declividade, vai salvar e vai dar OK. Ele vai processar e vai adicionar um arquivo da gente com 4 vezes o valor da declividade, certo? Então a gente tem um arquivo que a declividade foi multiplicada por 4, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente tem 4 declividades aqui e a gente tem uma declividade aqui embaixo, que é esse Dzinho. Então vai somar esse com o de baixo e a gente vai ter todos os elementos uma vez e a declividade 5 vezes. Então a gente vai lá novamente no Plus. Então Arquitobox, Espacial Análise Tools, e a gente vai usar aqui novamente a ferramenta Plus. Então o primeiro eu vou escolher essa 4 vezes a declividade, então eu tenho 4 declividades. E o segundo eu vou escolher aquele arquivo que tem os 6 elementos. Então litologia, clima, solo, cobertura, vegetação e uma declividade. E aqui na saída, o que é que eu vou ter? Eu vou ter minha informação de litologia, minha informação de clima, minha informação de solos, minha informação de cobertura vegetal, minha informação de vegetação e 5 vezes minha informação de declividade. Então, declividade vai ter 5 vezes o valor dos outros. 5 vezes mais o valor dos outros. Então, 50% da informação vai ser declividade. Vou salvar, vou dar OK. Ele vai processar e vai adicionar um arquivo para a gente, certo? Então aqui a gente tem esse arquivo novo, onde você tem todas as informações adicionadas, sendo que a declividade tem um valor maior. Então só para a gente tirar a média ponderada, a gente vai pegar esse arquivo e dividir por 10. Então a gente vai novamente Arquitobox, Espacial Análise Tools, Math, e vai dividir, onde vai. Clicou nele, vamos lá, Input Raster. A gente vai escolher esse último arquivo, onde a declividade está 5 vezes. Se eu tenho 5 declividades mais um de cada elemento, a gente vai dividir essa informação por 10 e vai tirar a nossa média ponderada com a declividade com peso 5. Vai salvar lá como fragilidade e declividade. Salvar e OK. Lembrando que essa parte da soma manual e a divisão manual, vocês só precisam fazer se o Raster Calculator não dá certo. Vou dar OK. E vai ter lá meu arquivo da minha fragilidade calculada, certo? Com um peso maior para a declividade. Eu vou botar lá com a cor verde, do verde para o vermelho, para ficar mais facilmente visível. E está aqui o mapa da gente com a fragilidade por declividade. Então, essa aqui é a nossa fragilidade média, com os dados médios. Esse arquivo aqui é a nossa fragilidade com todos os dados valendo a mesma coisa. Então, tem uma área de maior declividade, tem
outra mancha com maior declividade. Vocês vão ter que saber falar sobre essas diferenças, certo? Porque uma área tem uma declividade que a outra. Vai depender lá dos elementos que vocês analisaram. E em cima a gente tem a declividade, a fragilidade com maior peso para a declividade. Aquelas áreas com maior declividade vão ter realmente um peso maior. Então a gente vai ter na parte de cima uma distribuição um pouco diferente. Certo? Então, assim a gente criou nossos dois elementos, nossos dois dados, baseado nesses pontos que a gente tem. E o próximo passo é só formar o layout, que vai ser no próximo vídeo.